Olá, meu nome é Adolfo Melito. Este é o programa Economia Criativa, a economia com criatividade, e nós temos pautado aqui na Visão Web TV, que é um canal que foi criado recentemente pela organização Visão de Mercado do Rogério Cabral, que hoje tem alcance em todo o Brasil, e nós temos pautado aqui entrevistas com personalidades do mundo de negócios, especialmente na área de tecnologia, criatividade, inovação e tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia de hoje, que tem uma visão de futuro. E para mim uma grande satisfação de receber aqui hoje o meu colega e amigo Cal Amorim, que vai falar sobre um tema extremamente vibrante, que está sempre sendo discutido diariamente em todas as frentes. Eu quero te dar as boas-vindas, Cal. É um grande prazer recebê-lo aqui no programa Economia Criativa. Vou fazer uma breve apresentação do Cal e vamos então começar a nossa entrevista de hoje. Cal Amorim é engenheiro com MBA em Finanças e pós-graduação em Marketing, mestre em Administração de Empresas, professor e DAO empreendedor serial, há 11 anos trabalhando com articulação de organizações distribuídas e há 2 anos experimentando com o blockchain. É um dos iniciadores da Prospera, primeira organização autônoma distribuída, DAO, brasileira, coeditor, tradutor e autor da apresentação do livro Blockchain Revolution, de Don Tapscott, executivo do Blockchain Research Institute no Brasil e coordenador de curso de pós-graduação em blockchain da FGV, diretor da Fiesp para blockchain, superintendente da Abcrypto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, perdão. Muito bem-vindo, Cal. Tenho certeza absoluta que é um tema extremamente vibrante. Eu queria já começar, então, nosso bate-papo aqui hoje, endereçando para você a nossa primeira pergunta. Cal, como é que surgiu a tecnologia blockchain? Como ela se consolidou e criou essa percepção de que a tecnologia veio para ficar? Blockchain é a internet monetizada e transacional? Obrigado, Melito. É um prazer estar aqui com você, né? Tantos anos a gente está já conversando junto, nunca tive uma oportunidade para ter uma conversa dessas, né? Sim. Bom, vamos lá, né? O blockchain não surgiu do nada, né? A gente costuma falar, às vezes você tem 20, 30 anos de trabalho para fazer sucesso da noite para o dia, né? Sim. Ele é uma evolução da necessidade de um grupo, né, que a gente chama de ativista, de cipher anarquistas, né, pessoal que estuda muito criptografia, de se criar um sistema de, eu não vou chamar monetário, mas se criar um dinheiro digital, né, e que fosse mais fácil de se trabalhar do que a moeda fiduciária normal. Então, ele veio numa evolução, né, de tecnologias que acabaram sendo aglutinadas por essa figura emblemática chamada Satoshi Nakamoto. Então, ele não tem nada de novo, né? O Satoshi não criou nada do zero. O que ele fez foi pegar, né, a criptografia, que já era uma coisa que estava sendo trabalhada, né, juntar com essa ideia da base distribuída, né, da rede de nós processando as transações e criar esse bloco criptografado atrelado ao bloco anterior e criar a cadeia de blocos. Né? Então, e aí isso obviamente veio para ficar porque já se estava precisando disso. Né? O que a gente fala, ninguém sai criando um negócio desse se não houver uma necessidade identificada. Né? O marketing fala, a gente cria a demanda, você cria a necessidade. Não, você identifica. Né? Então, o blockchain foi a identificação dessa necessidade de você ter um sistema transacional que servisse na internet sem intermediário. Né? E começou em 2009 numa pequena comunidade e hoje está desse tamanho do jeito que ele era, movimentando os valores que ele está sendo movimentado.
e em constante evolução. Então, o que a gente diz que ele vem para ficar é porque efetivamente ele tem resultados e tem apresentado, né, resultados muito bons quando ele é bem aplicado. Óbvio, né, para cada boa aplicação que a gente vê, né, você acha 75, 100, que nada mais são do que você pegar um processo que já funcionava de maneira centralizada com uma outra tecnologia e tentar espelhar no blockchain. E isso é o caminho certo para o fracasso. Né? Eu brinco que isso está na Bíblia. Né? Você tem versículos na Bíblia que fala: você não colocará vinho novo em odres velhos, pois esses romperão e se perderá o vinho. Então, é aquela coisa, não vai pegar algo velho que você está fazendo novo e aplicar um framework antigo, de processos antigos, que vai dar caca. Né? E os grandes fracassos de blockchain que a gente tem visto são isso. Eu pego um processo totalmente centralizado da economia industrial e aplico, né, nessa tecnologia e vou reclamar que ela é cara, ela é lenta, ela não funciona. Então, não tem esse problema. Você tem, assim, você entrou no ponto, assim, nevrálgico do assunto, a gente vai falar a respeito, né? Exatamente como é que você alinha processos para depois aplicar a nova tecnologia, ou eventualmente até cria Sim. processos que nunca existiram, né? Mas é muito comum as pessoas que ouvem sobre isso fazer a relação naturalmente com a parte financeira, né? Os conceitos blockchain e criptomoedas se confundem. E em função do sucesso alcançado naturalmente pela principal moeda criptografada, que é a Bitcoin, né? Você naturalmente separa os dois conceitos, imagino. E eu lembro no começo que todo mundo falava assim, olha, blockchain com letra maiúscula ou letra minúscula tem significados diferentes, ou Bitcoin, não sei exatamente. Isso ainda funciona assim? Qual que é a forma de representação do blockchain como tecnologia e do Bitcoin como moeda? E quais são as características que separam os conceitos? Tá. Vou tentar responder isso, porque existem umas coisas que acontecem. Primeiro, você tem uma pureza tecnológica. Okay. Então, desenvolvedores, a turma que mexe efetivamente com o blockchain, eles adotam uma visão, né? Eles adotam um formato, né, de discussão que para mim, é irrelevante como forma de negócio. O que é blockchain, o que eles chamam de DLT, né, o Distributed Ledger Technology. Então, isso é muito seita. Né? Então, você tem a igreja de Satoshi, que blockchain é tudo que é público, é aberto e não tem nenhum tipo de permissionamento. Né? E aí, quando você aparece com tecnologias que têm permissionamento, né, fica todo mundo falando, isso aí não é nem block nem chain. Isso aí é uma DLT. Então, para ficar mais fácil, tudo é DLT. Blockchain é DLT e Corda, Ethereum também são DLTs. Né? Como essa turma entende muito pouco de marketing, né, e alguns também não entendem de negócio, o cara não consegue entender que a turma usa o termo blockchain de forma genérica para se referir a DLTs e que isso está tudo bem, entendeu? Então fica todo mundo perdendo um tempo absurdo na nomenclatura, em vez de olhar para o que interessa, que é para que esse negócio serve. Então você tem blockchain com letra maiúscula, você está especificamente tratando de uma tecnologia DLT que rege o Bitcoin. Ok, entendi. Que a gente chamaria de blockchain do Bitcoin. Como você usa o Ethereum né, para o DLT do Ether. Você usa o Corda para o DLT da R3. Né? E aí você tem cada uma dessas tecnologias, vai ter um nome próprio, uma marca que define qual é a tecnologia que está por trás daquilo. Quando você fala blockchain com letra minúscula, você está querendo dizer o seguinte: eu estou falando de uma tecnologia de um ledger distribuído, de um DLT, só que em vez de eu falar DLT, eu falo blockchain, eu vou chamar a tecnologia blockchain. Então, aí nós usamos esse tipo de nomenclatura quando a gente fez a tradução do Blockchain Revolution, do Don Tapscott,
o que era tecnologia blockchain ficou com letra minúscula, e quando se falava especificamente do blockchain do Bitcoin, né, a gente não falava o blockchain do Bitcoin, a gente chamava de blockchain com letra maiúscula. Você está passando informações que são extremamente relevantes, até porque o conceito é importante, né? Para que as pessoas entendam. Sim. Porque todo mundo pensa Bitcoin, todo mundo pensa criptomoedas. Eu não sei quantas criptomoedas já existem hoje, mas são centenas, né? E, na realidade, você tem essa questão da valorização dessas criptomoedas. Quando você fala do Bitcoin, é uma moeda que foi definida como princípio que ela não teria expansão, ou seja, a quantidade de Bitcoin emitida, no primeiro momento, ela permanece sem alteração. E se eu imaginasse um mercado que só tivesse uma criptomoeda, o Bitcoin, como a lei da oferta e da demanda, a lei econômica não foi ainda revogada, é óbvio que você vai ter sempre uma demanda maior para aquele produto, aquela moeda, e a única saída é que ela vai se valorizar sempre. E aí você tem as moedas intermediárias que servem para fazer algum contraponto, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A quantidade de Bitcoin emitida é totalmente definida. Ela é uma questão de demanda crescente e o volume físico ofertado é inelástico. Como é que você interpreta essa questão? Bom, algumas coisas eu quero deixar claro, né? Primeiro, eu fiz MBA em finanças e meio que fiz porque eu precisava saber sobre finanças, mas eu nunca gostei do tema. Okay. Eu nunca investi em moeda, né? Eu nunca comprei dólar para guardar. Eu gosto de investir em modelo de negócios, né? Eu sempre comprei ações. Eu acho que desde que eu fiz 18 anos, eu sempre tive uma carteira de ações. Né? Participei de IPO, de Porto Seguro, de Natura, de um monte de coisa. Desde moleque eu tinha ações da Brahma, né? Eu falava, bom, se é um produto que eu consumo, eu tenho que ter essa ação desses caras. Né? Sim. Então eu gosto de investir em modelos de negócio, não muito em moeda. No caso do Bitcoin, essa valorização dele, eu digo que ela joga contra e joga a favor. Quem já fez uma transação com o Bitcoin sabe que ele é espetacular. Então, como a gente tem muita transação internacional, no dia do lançamento do Blockchain Revolution, uma empresa de Chicago resolveu comprar 300 livros para distribuir num evento que a gente ia participar, onde o livro ia ser lançado e o Dom estaria no Brasil para esse evento. Nós conseguimos aprovar, né, distribuir, porque ele não era patrocinador do evento, ele só era palestrante, ele queria distribuir o livro como um presente. E eu, quando fechei o preço, eu às 8h30 da manhã enviei um invoice para esse cara, lá em Chicago, dizendo, olha, isso vai sair por 7 bitcoins, você manda para essa carteira. Se eu tivesse guardado 7 bitcoins, eu já comprava a editora que fez o negócio com a gente, né? Mas na época eu só pagava 300 livros. Às 10h30 da manhã, eu recebi um e-mail da Foxbit, que era onde a gente tinha a conta, dizendo que os bitcoins já estavam lá. Ao meio-dia, o Bradesco já estava pagando boletos com o dinheiro que a Foxbit tinha mandado no Matet para lá. Okay. Alguns meses depois, eu tinha direito a receber alguns royalties de operações que nós fizemos e comissões que nós fizemos com o Blockchain Research Institute. E recebi $10 mil no Bradesco no dia, acho que era 16 de abril, alguma coisa assim, que fui recuperar no dia 15 de maio em reais na minha conta. Então, eu estou falando de 2 horas para eu pôr a mão no dinheiro, no outro eu estou falando de 29 dias. Então, quem já operou com Bitcoin sabe, né, o valor disso. Então, não me interessa quanto ele custa, na verdade. É o seguinte, eu fecho o câmbio dele agora, ele pinga na minha conta, eu já estou achando, dificilmente eu vou perder muito dinheiro com ele. Ok. Então, para mim, o valor dele é um valor de uso. Se ele está $100 mil ou Bitcoin, ou ele está $1 ou Bitcoin, não vai fazer a menor diferença. Tá? Eu não vejo esse negócio, a escassez e tudo. Eu acho que vai chegar num momento em que você vai ter uma regulação, porque as transações são pagas em Bitcoin.
Então, os FIIs de transação são em Bitcoin. Se ele ficar muito caro, as pessoas vão optar por um outro criptoativo que tem uma tarifa de transação mais barata. Então, o valor de uso dele vai ser regulado pelo custo de transação e não por quantos bitcoins existem. Agora, essa corrida que dá, e essas ultravalorizações e baixa e tudo, isso é normal de qualquer ativo novo. Ok. O Chris Burnquist, no livro Crypto Assets, fala sobre isso. São muito novos, então as variações vão ser muito grandes. Vai chegar em um determinado momento que esse preço vai se estabilizar. Você ter 21 milhões ou menos até de bitcoins em situação não vai fazer tanta diferença assim. Vai ser um negócio mais estável. Em Perfeito. termos de criptomoedas, hoje no mundo existem, a gente chama de criptoativos, não só criptomoedas, porque você tem diversos tipos de papéis que esses cripto podem ter. Então, você tem alguma coisa em torno de 2.000, 3.000 criptoativos funcionando. O Bitcoin representa 50% do market cap disso daí. Então, você está tendo uma criação de novos ativos criptografados. Hoje, o Blockchain Research Institute identificou 7 tipos de criptoativos. Criptomoedas é um deles. A gente tem um negócio que a gente chama dos ativos de plataforma, que servem para pagar as tarifas dos blockchains que você está operando. Você tem os utility tokens, né, que o pessoal costuma brincar que é a ficha da quermesse, que você compra para depois utilizar na compra de um serviço ou outro. Você tem os security tokens, né, que efetivamente são um grande mercado, né, os títulos de dívida, pode ser ter uma criptoação, né, e coisas desse tipo. Você tem os natural asset tokens, que representam um ativo físico natural, um barril de petróleo, uma saca de soja, 1 metro cúbico de madeira, né, 1 quilo de ouro. Você tem os crypto collectibles, que são ativos únicos identificados. Então, você pode, por exemplo, pegar uma obra de arte e criar um ativo que represente ela, ou parte dela. Né? Um cavalo de raça, um boi premiado, né? ou alguma coisa assim, onde o ativo atesta a unicidade daquele ativo físico que ele está sendo representado e está sendo comercializado. Né? E você tem as stablecoins, que são a vedete do momento, porque não adianta você querer que o comércio aceite criptoativos, né, ou criptomoedas, como o Bitcoin, que tem uma valorização ou desvalorização de 30% em uma hora. Né? Se você está na ponta que está comprado e ele está subindo, é uma delícia. Né? Eu tenho uma história que estava lá em Zug e voltando para Zurique, encontrar a minha esposa, a gente estava passeando lá e enquanto eu estava fazendo umas conversas com a comunidade cripto na Suíça, e pegamos ali a Bahnhofstrasse e o Bitcoin resolveu cair 30% em meia hora. Nossa Senhora. E eu sem sinal de celular, eu só conseguia ver o preço, né, e vendo, né, o patrimônio daquela caída. E eu falei, foram os piores 450 metros da minha vida. Foi quando o Bitcoin caiu de 14.490, e eu tinha uma ordem de venda de 14.500 para 9.600. Né? Depois ele recuperou e voltamos a ficar felizes na semana seguinte. Mas para um comerciante, ele não pode correr esse risco. Sim. E o que ele quer? Ele quer um criptoativo que, se ele vai receber R$1 por uma unidade de criptoativo, ele quer que esse valor seja R$1. E o stablecoin é a grande revolução na administração de contratos. Né? Então, você entendendo esses 7 tipos de criptoativos, né, quando a gente fala em moeda, né, só em moeda, a gente imagina que você vai ter 3 tipos. Você vai ter as moedas corporativas, né, então você vai ter grandes corporações lançando as próprias. O Facebook tentou, mas não conseguiu, porque, infelizmente, o dono do Facebook não tem
credibilidade suficiente para lançar a moeda dele sozinho, mas haverão corporações que farão isso. Você vai ter as moedas estatais, né, as criptofiduciárias, né? Então você vai ter o criptodólar, você vai ter o criptoeuro e por aí vai. E você vai ter as moedas livres, né? Você vai ter o Bitcoin, você vai ter as moedas sociais, você vai ter comunidades que vão criar. E as três vão conviver juntas, às vezes até na mesma carteira digital no bolso do consumidor, né? Que vão intercambiar entre elas, né? Mas aí a gente ainda tem outros 6 tipos de criptoativo para impactar os modelos de negócio a partir deles. Bom, eu acho que nós estamos tendo aqui uma informação que poucas pessoas têm, né? E, naturalmente, quando você procura pela literatura, você não tem uma coisa tão bem explicada como essa, eu mesmo não conhecia, né? Essas classificações que você acabou de falar, dos 7 tipos de criptoativo, um dos quais é, naturalmente, a moeda Bitcoin. Isso é muito interessante. Então, você também explicou, né, que a questão não é da elasticidade. Se você tem que comprar e vender, e você usa o Bitcoin, ele é super rápido, é questão de segundos, né? Sim. Você tem alguma coisa que você paga aqui, alguém recebe na Austrália, e vice-versa, etc, etc. É transacional, e como transacional não há que se ter a preocupação com a valorização ou desvalorização. E você citou também outro caso muito importante, que é o Facebook. Se imagina se ele colocasse um stablecoin com 2 bilhões de pessoas utilizando, seria realmente o maior do mundo, né? Mas tem outros aspectos que naturalmente não permitiram que eles fizessem isso. Eu costumo comparar, Carl, não sei se a comparação está correta, assim, quando surgiu a internet e a internet 2.0, que todo mundo poderia colaborar de repente, o Wikipedia, né? É um exemplo de colaboração que todo mundo tem lá, aquela organização tremenda, a maior enciclopédia do mundo, né? Mas e tem as pessoas ali comprometidas em tratar de cada um dos respectivos temas, cada um que toma conta de um determinado tipo e faz as verificações e dá a validação, né? E o caso específico do Bitcoin é exatamente a mesma coisa, porém alguém recebe por isso. Então, quem faz a certificação dos blocos para poder confirmar as transações é um processo muito rápido e dinâmico, é o chamado validador ou fiscalizador. Minerador. Mas ele precisa ser remunerado por isso, nesse caso. E ele usa algum tipo de energia para poder gerar esses bitcoins. Esses bitcoins que ele gera, ele recebe e aumenta o volume de bitcoin no mercado? Ou qual é a tua interpretação desse processo? E como é que você vê a utilização de tanta energia para gerar bitcoin? Então, o Bitcoin ele é gerado a partir desse trabalho de mineração. Okay. Então, nós vamos ter 21 milhões de Bitcoins. Eles não foram gerados ainda. O processo, o Bitcoin começou do zero. Né? A partir do momento que você vai minerando os blocos, novos Bitcoins estão sendo jogados. Cada bloco, a instrução inicial dele, né, bloco de transação, crie-se 50 bitcoins, né? Isso lá no começo. Então, quando você criava e validava um bloco de transações, automaticamente eram gerados 50 bitcoins que ficavam para o minerador que validou aquele bloco. 4 anos depois, ou mais ou menos, né, 210 mil transações, esse é o número, na verdade, blocos, houve o que eles chamam do halving, né? Então, cortou-se pela metade, de 50 caiu para 25, né? E aí a cada bloco se gerava 25. Vai se criando essa curva deflacionária, né? Entendi. Mais 210 mil blocos depois, ou seja, mais outros 4 anos, caiu para 12,50. E o ano passado caiu para 6,25 e vai sendo cortado pela metade até se chegar em 20 milhões de bitcoins emitidos. Essa é uma forma. Tá? Existem várias formas que você pode gerar. Né? A energia ela serve para o conceito do que eles chamam da prova de trabalho, ou seja, o minerador que encaixou aquele bloco, que validou aquele bloco, teve que fazer uma conta, né, teve que fazer uma prova criptográfica que prova que ele trabalhou para validar aquelas transações. Essa conta é que exige muita energia elétrica. Entendi.
processo de mineração do blockchain, né, de validação, ele exige 10 minutos de processamento de uma determinada criptografia para se chegar num resultado esperado, e a partir desse resultado esperado, quem achar ele primeiro, recebe os bitcoins. Então, ele é um gastão de energia. Né? Mas é isso. Hoje, ele é 50% do market cap. Isso aí pode cair para 10%. Entendi. Vai chegar uma hora que a energia não será o problema, porque as provas de trabalho, né, e os formatos de validação estão sendo melhorados ao longo dos anos. Nós estamos falando de 2009, quando o Bitcoin foi criado, e se criou um processo. Hoje, existem outros processos. O que é importante que você falou é isso, né? A Wikipedia, todo mundo está trabalhando de graça. No blockchain, todo mundo é remunerado por isso. Né? A criptomoeda, né, esse dinheiro programável que foi inventado, ele é perfeito para remunerar essas coisas criadas em estruturas de bem comum, de commons. Okay. Então, o criptoativo, né, a criptomoeda, é um sistema econômico transacional perfeito para que daqui para frente a Wikimedia passe a remunerar todo mundo que produz alguma coisa. Bacana, hein? Por uma estrutura não formal, no sentido formalizado burocraticamente, mas formalizado num contrato inteligente, onde pessoas no mundo inteiro, por editar um arquivo, podem receber 10 centavos. Espetacular esse modelo. Uhum. O problema é isso, nós não temos um contrato social para isso. Entendi. Nós não temos um contrato social da sociedade, nós não temos legislação para que pessoas que estão hoje trabalhando para o bem comum, quando eu falo bem comum, não é o bem da humanidade, para ativos comuns, né, para bens públicos, serem remunerados por esse trabalho que hoje a gente acha que tem que ser voluntário. E que nunca a gente quer fazer porque dá um trabalho do cão e não é remunerado, a gente sempre quer que outros façam isso enquanto a gente se aproveita. Né? Então, e é o que a gente vem experimentando. Né? Como eu faria uma corporação movimentada a isso? Né? Então, as DAOs, que a gente chama, organizações autônomas distribuídas, e aí tem uma taxonomia, uma briga taxonômica no meio, que não vou entrar aqui no momento, mas são novos formatos organizacionais de produção distribuída de bens e serviços, onde todo mundo é remunerado como participação no fruto do trabalho. Tirando aquela coisa de centralização, né, do governo ter aquela chatice do socialismo, eu brinco que a gente está inventando um marxismo de mercado, onde todo mundo é sócio do meio de produção, mas não tem o ente centralizador, planejador, dono de tudo que define. É pelo contrato individual entre os pares. Bom, eu já conecto aqui com o que você acabou de explicar, e é brilhante essa sua explicação. Nós estamos falando de que nasceu, né, o conceito de economia colaborativa, né? A Wikipedia foi a maior expressão nesse processo. Antes disso foi o próprio Linux, né, como open source, e daí para frente você tem várias colaborações. Muitas vezes as pessoas que desenvolvem um produto, o inventor, prefere ter o feedback de várias pessoas, então ele coloca de graça na rede e todo mundo colabora para poder fazer um trabalho em conjunto. Wikipedia é isso. Don Tapscott, que dirige e criou, né, o Blockchain Research Institute, do qual você representa aqui no Brasil, ele escreveu um best-seller, né, que foi publicado em 2006, que é o Economics, né? E logo na sequência veio o Bitcoin, então ele acabou sendo o blockchain acabou sendo um dos pioneiros para colocar esse assunto de pé. E o BRI, o Blockchain Research Institute aqui no Brasil, se conecta naturalmente com outros institutos iguais pelo mundo. Como é que é o nível de cooperação? Que tipo de comentário você gostaria de fazer a respeito dessa rede de cooperação? Tá. Então, é importante a gente lembrar do Wikinomics para chegar no blockchain. Né? Eu conheci o Don Tapscott em 2011, no rastro do Wikinomics e do Macro Wikinomics,
a gente estava fazendo um trabalho, um projeto para o governo de Minas Gerais, do Aécio Neves, que chamava Projeto TEIA-MG, que era um projeto de massificação do uso da internet. A gente chegou a mobilizar 150 mil pessoas nessa coisa, vamos empreender em rede. E percebemos que a rede não conseguia se sustentar exatamente porque não havia transação financeira, não havia contrato social, essa coisa toda. E conversando, conhecendo o Dom e tudo, em 2012 para 2013, e ele lançou, é engraçado, ele lançou isso um dia antes de vir para o Brasil, para Campus Party, em fevereiro, que era o Global Solution Networks, que era na esteira das redes de colaboração do Economics. Ele resolveu fazer um estudo e mapear as organizações em rede que atacavam de forma distribuída os problemas mundiais. Ele falava, Bretton Woods faliu, e a gente está atacando o problema do aquecimento global, proteção das espécies, erradicação da pobreza, e etc, etc. O problema dos refugiados por meio de organizações em rede, né, que não têm um ente centralizado, que se articulam localmente com a comunicação entre as células, e isso está acontecendo. E citava, né, o Médicos Sem Fronteiras, o próprio WWF, e por aí vai. Nesse estudo, o Alex Tapscott, filho dele, escreve um paper sobre um novo sistema financeiro baseado em cima de uma moeda digital que era o Bitcoin. Ok. O Dom é um cara que enxerga muito lá na frente. Quando ele bateu o olho nisso, ele parou o Global Solution Networks, né? O site ainda está no ar, quem pesquisar Global Solution Networks vai achar os estudos que foram feitos e tudo. Tem coisa que ainda é atual, né? Eu cito um estudo que eu li outro dia, que era como as redes se enfrentam pandemias, né? Isso ele escreveu em 2013. Caramba. Ele foi escrever o Blockchain Revolution. Aí ele parou tudo durante um ano. Ele e o Alex pesquisaram o que era o blockchain, aonde isso ia chegar. E nós estamos falando 2014 para 2014, 2015, né? Então, eles estavam vendo a coisa começando a surgir e lançaram o livro em 2016. Então, o Blockchain Revolution, o Blockchain Research Institute, ele vem dessa pegada de atuação em rede. Então, quando ele veio para o lançamento do livro aqui em 2017, um dia antes, de novo, ele tinha fundado o BRI e me convidou para participar, da mesma forma que ele fez com o Global Solution Networks. Eu aceitei, o BRI eu aceitei mais rápido, porque aí eu já estava com o livro traduzido, né? O livro era o maior exemplo do uso do blockchain, porque o que nós fizemos? Nós captamos o dinheiro para os direitos autorais e todo mundo que trabalhou no livro, o livro foi traduzido de forma colaborativa, recebeu um criptoativo que representava uma participação nas vendas do livro. Então, já usamos o blockchain para isso. Mas ainda, os primeiros exemplares, nós imprimimos uma série de adesivos com a hash do registro daquele exemplar no blockchain. Então, qualquer um podia chegar num site, mostrar aquele QR Code ou escrever aquela hash e registrar aquela cópia impressa no nome dele. A cópia digital vinha com a hash no rodapé do arquivo digital, e o registro já era feito assim que o cara pagasse no PagSeguro. Então, o que a gente fez foi criar o conceito da cópia digital e da cópia impressa única. Ela era uma cópia, mas como, por exemplo, uma obra de arte, uma gravura de um artista que vem numerado, essa é a gravura 5 de 10 ou 20 de 30, uma coisa assim, a gente virava e falava, esse livro, ele é um exemplar único pertencente a essa pessoa. Ok. E você poderia vender aquilo. A gente não estava preocupado em reduzir pirataria nem coisa nenhuma. O que a gente dizia era o seguinte, você quer pegar o arquivo digital, escanear teu livro e botar na internet, não tem problema. O Tom vai vir aí no Brasil e todo mundo que tiver uma cópia do livro vai poder tomar uma caipirinha com ele. Sim. Aí você vai chegar com um livro pirata, você não vai entrar, né? Você vai ver e falar, pô, devia ter comprado o livro, era mais barato e eu ia conhecer o Dom, apertar a mão dele. Então a gente ia fazer aquela coisa, né, como faz a banda Calypso, né? A gente tem o show, Sim. né? Quem tem o disco vai para o show. Então, se você pegou o disco pirata, você vai ter que pagar para entrar. De alguma forma ou de outra, há um modelo de negócio atrelado nisso. E aí nós começamos com o BRI.
E eu virei o primeiro parceiro internacional do grupo Tapscott, né? Então, nós temos todo o acordo com ele. Estamos apoiando agora a formação do BRI Europa, do BRI Oriente Médio, do BRI África e deve sair o BRI Sul da Ásia ao longo desse ano. Ok. E a gente participa de eventos junto, troca figurinha, né? Temos um framework para realizar pesquisas e tudo. Nós vamos trocando informação o tempo todo. Na verdade, é uma rede, né? É uma rede, né? A ideia era construir um corredor de conhecimento, negócios, pesquisa entre o Canadá e o Brasil. Mas o Canadá está com muito mais vontade de fazer isso do que efetivamente eu vejo no Brasil nesse momento. É muito interessante o fato até do Dom ser canadense, né? O fato dele poder influenciar um pouco mais esse assunto por lá. Mas, em termos concretos, esse assunto permeia a preocupação de todos os países e governos, né? Porque sempre tem aquela questão de como é que você vai tomar conta do assunto lá na frente, né? E dentro desse mesmo tema, existe o assunto das tecnologias novas que estão operando a parte financeira. Você sempre destacou aqui que entre os criptoativos, você destacou particularmente o assunto dos títulos e valores, etc, etc. Aqui no Brasil, em 2012, me parece que foi bastante cedo, né? Uma empresa chamada Piedmont Holding, gestora de fundos internacionais, ela realizou a emissão da primeira dívida ou debêntures via blockchain. Mas depois disso, eu não tenho ouvido falar muito sobre essas novidades financeiras ou da parte de mercado de capitais. Existe algum outro projeto nessa área aqui no Brasil, fora do Brasil, que você conheça, que seja também destacável? E por que isso não entrou na pauta para que as operações do mercado financeiro, mercado de capitais, principalmente, que é o caso de debêntures, né, pudessem ser feitas de maneira mais simples? Tá. Eu vou responder isso da seguinte forma. Existem casos, e eu não vou destacar nenhum, porque eu não acho que mereçam ser destacados, não porque não deram certo, por alguma coisa, é porque eu não concordo nem com o princípio deles. Ok. O blockchain, ele tem alguns princípios básicos de design, né, de projeto. O primeiro é essa coisa, né, da prova de trabalho, de você recompensar quem trabalha pelo sistema e não de punir quem trabalha por fora. Né? Por quê? Porque quem trabalha pelo sistema tem um ganho muito maior do que quem tenta fraudar ele. Né? E você tem essa coisa da segurança da rede. Né? Então, o blockchain ele é seguro, não é porque o Satoshi Nakamoto é um cara super poderoso, não, porque a rede é autoimune. Então, quando você fala uma empresa centralizada, que tem um CEO, uma estrutura vertical, que tem um grupo muito reduzido de pessoas que manda que aquilo aconteça, né? Que a regra pode ser mudada porque os processos não estão automatizados, ela usa o blockchain como uma forma de criar uma centralização num negócio que não tem centralização. O que ele fez foi tirar absolutamente a segurança do sistema. Ele está dizendo o seguinte: eu estou emitindo um negócio no blockchain e é seguro. Seguro por quê? Quem garante que o dinheiro que entrar, ou a receita que entrar, vai ser automaticamente distribuído? Nada garante. Quando você tem a figura centralizada de um emissor para uma determinada empresa, você colocou exatamente o mesmo risco. Aí, eu sou o pior cara para você contar numa hora dessas, porque aí eu acho que a CVM e a SEC americana, que são as regras mais duras, tem que entrar com os dois pés no peito. Porque não tem inovação nenhuma. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um negócio que já foi estruturado, que dá segurança para o investidor, que previne a entrada de picareta no mercado, e tudo. Estou virando, isso aqui não vale, tira do caminho. Vamos criar esse aqui que ninguém está olhando, é ultra desregulamentado, né? É o oba-oba, ninguém é de ninguém, oba, na verdade, e nós vamos fazer isso por 1/10 do preço. Né? E uma coisa que eu aprendi, uma vez que eu estava atendendo a Procter & Gamble e a gerente deles vinha do Citibank, e ela falou para mim,
Olha, Carl, uma coisa que eu aprendi no Citibank é, depois do oba-oba vem sempre o epa-epa. Né? Então, quando vem um cara desses que monta toda essa estrutura centralizada, sem nenhuma vistoria, sem nenhum sistema, né, que garanta a idoneidade das pessoas envolvidas, vai terminar em choro do investidor, do pequeno investidor. Uhum. Então, eu, né, toda vez que eu vejo um negócio e eu identifico que há uma centralização da emissão de um criptoativo como título imobiliário de um empreendimento, que tem um empreendedor que responde pelo empreendimento como um todo, né, a minha recomendação é sempre a mesma: fujam. Por quê? Porque isso aí é um negócio como qualquer outro, sem a garantia da CVM e da B3, que esse negócio vai pingar dinheiro na tua mão. E a gente tem visto ICOs que aconteceram aí no mercado em que o cara desaparece. E tinha uma corretora que não sei quantos bitcoins tinha, e o cara disse que morreu num projeto filantrópico lá no sul da Ásia, onde só ele tinha as chaves primárias, e ele foi cremado e ninguém achou o corpo. E nem a chave, né? Nem a chave primária, e de repente começou a sair Bitcoin da conta dessa. Eu já vi filme com enredos muito mais melhor elaborados do que isso daí. Não? Então, o que eu acredito, e o blockchain permite isso, né? As tecnologias permitem isso, é você, por exemplo, fazer um token de um determinado conjunto de empresas, de uma comunidade, de um pool de empresas. Não é um fundo, mas sim um grupo de pessoas interessadas num título de dívida em que elas são os beneficiários, mas também são os gestores. Então é o seguinte, eu vou fazer uma debênture. Uma debênture do quê? De um ramo industrial. Por exemplo, então as indústrias de alimento querem lançar um volume de debêntures. Então tá bom, vem aqui, vamos analisar a situação da indústria, quanto você quer lançar, como é que é o negócio, e esse título você vai receber dessa unidade de debênture, você recebe tanto as suas que vão corresponder ao valor de mercado que você está colocando, você vai lá e vende. Por que isso? Porque se você der o default, todos os outros vão ter que arcar com essa responsabilidade. Sim. Então, o que vai acontecer? Os seus pares vão te investigar. Os seus pares vão ficar olhando para você. Os seus pares vão estar na mesma reta que você. E o investidor que entrar, entra naquele princípio de Markowitz, né? Uma carteira com vários ativos, ela tem menor risco com maior retorno. E você garante liquidez num negócio desses, e aí você não precisa da CVM. O papel da CVM é distribuído entre todos os participantes daquele token. Então, eu queria comentar sobre isso, porque, de fato, você sabe, a gente está muito ligado a projetos que estão sob a regulamentação da CVM, né, que é o crowdfunding de investimento, por exemplo. Né? E sempre que esse assunto vem à tona, a gente sempre disse, e acho que a grande maioria dos associados, né, pensam assim, que quando você fala de um lançamento de um utility token ou de um ICO, etc., no fundo, foram muitos negócios que foram lançados no mercado que dá, no final, uma perspectiva de que você arrecadou um valor X de criptomoeda que você lançou, né? 70%, 80% daquilo ficou na mão do empreendedor, ou da startup, ou da empresa que lançou, o restante fica sendo comercializado no mercado, e isso gera uma valorização muito grande. Eu queria citar o caso do Ripple, né? Que talvez tenha sido o caso mais emblemático, que também lança um pouco de luz, né, na questão da opção dos bancos fazerem alguma coisa que eles tenham mais a confiança do que propriamente pegar um produto no mercado. O Ripple se alavancou bastante porque havia a expectativa de que esta criptomoeda seria uma criptomoeda que poderia fazer transações assim extremamente velozes, rápidas, assim, no mesmo segundo, para bancos substituir aquele sistema SWIFT que você falou que demora 10 dias ou 29 dias. Exato. E, de repente, aquilo não vingou. E esta foi a maior valorização que teve naquela época. O lançador da Ripple chegou a ter um patrimônio de 43 bilhões de dólares. Por que você acha que os bancos preferem fazer um sistema próprio? Eles querem preservar a sua capacidade de controle, e qual que é exatamente o motivo pelo qual o Ripple não emplacou? Então, vamos lá.
Não sei se essa pergunta é a correta, mas eu... Eu vou tentar responder por partes, né? Vamos partir de um princípio, quando aparece alguém como o Ripple, quando aparece um ICO, né, nessa coisa do crowdfunding, do jeito que ele vem sendo feito pelo mundo, não aqui no Brasil você está pagando o pato lá na CVM, você tem uma caminhada muito longa, mas no mundo aconteceu muita coisa desse tipo. Sim. Você imagina que havia um sistema de você chegar no IPO com uma empresa nos Estados Unidos. Então, você entra e montar a sua startup. Você ter o Angel Investor, o Seed Money, um Series A, B, C, etc, etc. Você tinha uma caminhada de 3 a 4 anos até que você estava pronto para chegar no IPO, colocar a tua empresa lá e você receber esse dinheiro. E considerar que você é um sucesso e tudo. E muitas das empresas que a gente conhece hoje seguiram esse caminho. Uhum. Como tudo nos Estados Unidos, a inovação lá é sistêmica, né? Então, se criou esse sistema, se criou esse processo. Todo menino que começa na universidade, quando aprende esse processo, ele já acha que é legal largar a universidade, que nem fez o Steve Jobs, e vou tocar minha startup desse jeito, vou seguir esse caminho, e eu vou ter um unicórnio daqui 5 anos valendo $1 bilhão. Só que, né, aumentou a concorrência, os fundos e o dinheiro continuam mais ou menos do mesmo tamanho, e esse processo começou a se especializar até você chegar numa coisa de precisar que a empresa esteja já faturando um tanto, muito mais do que era antes, né? Demora mais tempo, né? De 4 anos, parece que a média no começo de 2000, final dos anos 90, para 2015, passou para 11 anos de trabalho. Né? E os caras começaram a cair naquela coisa, vamos investir no quadro da empresa mais do que no modelo de negócio, porque daí pivota e papapá, e aí caiu naquela coisa de você só botar dinheiro em cara que já fez o negócio. Então você bota dinheiro no Elon Musk e não naquele cara que acabou de chegar, saiu da faculdade e é um Elon Musk promissor. Não, o capital é covarde. Se o Elon Musk está pedindo dinheiro, eu dou para o Elon Musk. Por quê? Porque tudo que você dá na mão dele vira dinheiro. Então começou a virar uma especialização. O ICO foi a saída das startups, virar e falar, vou captar um dinheiro da turma que ganhou dinheiro com cripto, né, que teve, né, tinha 200, 300 bitcoins e de repente agora virou bilionário, né, do nada, eu pego essa grana, né, num processo muito mais rápido de gente que está muito mais aberta ao risco do que o venture capitalista tradicional. E aí eu acelero esse negócio. Só que aí o que você fez? Você reduziu, não de 11 anos para 4. Você reduziu de 11 anos para 6 meses. Nossa. Então veio um moleque, monta um white paper, bota esse white paper no mercado, capta 30, 40, 50, 100 milhões de dólares de uma vez só, em vez de captar os 50 mil dólares do Angel, né, ele já capta todo o dinheiro, né, que deveria ser usado em 4, 5, 10 anos dessa empresa funcionando, em 6 meses, para daí entregar o produto dele dali 2 anos. Né? Se para você isso soa normal, para mim, né, começa assim. Se em 6 meses, né, olhando eu, Carl Amorim, está com 30 anos de idade, com tudo que eu sabia com 30 anos de idade, não com o que eu sei hoje, mas quem eu achava que eu era com 30 anos de idade, se eu arrecado 30 milhões de dólares, né, e tem um cronograma de 2 anos para entregar o produto, esse cronograma já virou 4 anos, porque 2 anos eu vou ficar dando festa e palestra para dizer como eu sou legal. Né? E aí já não é 30 milhões de dólares, aí já é 26, porque 4 eu vou torrar em apartamento, em sede, e vou fazer um auê, porque o meu ego vai estar ultra inflado. Né? Vou abrir garrafa de champanhe cristal com uma espada samurai de 1.700, fazer aquelas coisas que a gente conhece. Não tem como dar certo. Né? Não tem como dar certo. No meio do caminho você vai criar aquela coisa, criar um termo para isso, nós vamos pivotar. Pivotar é o seguinte, o seu modelo de negócio deu errado, se em vez de quebrar, você vai mudar a orientação, por quê? Porque você está com 30 milhões de dólares atrás de você. Agora é o seguinte, eu brinco, eu sou geminiano, eu mudo de ideia a cada 20 minutos. Imagina eu, CEO, 30 milhões de dólares, vamos produzir isso. Primeira dificuldade, vamos mudar para cá, vamos mudar para lá, vamos mudar pra... Isso não é um modelo de negócio saudável. Não. Daqui a pouco acabou os 30 milhões de dólares e eu não entreguei nada.
né? Então, esse é um modelo completamente louco. Aí vem esse cara, cria essa moeda, o Ripple, vai substituir o negócio dos bancos. Com o que ele acha que ele está brincando? Né? O JP Morgan, meu, ele acabou com o Tesla, ele enganou o Westinghouse, ele enganou o Thomas Edison. Meu, essa turma vai engolir um cara desse que vem do Vale do Silício achando que tecnologia resolve tudo muito mais rápido. Sim, Olha quanto tempo de instituição e tem um Bradesco, um Itaú, esses caras sabem fazer negócio. sim, claro. Eles vão olhar isso daí e falar, tá bom, aprendemos, vamos fazer o nosso. Né? Onde já se viu, né? Vamos substituir. E a Swift vai ficar quieta? Ela já tem todo o capital social, ela tem o capital financeiro, tem o modelo de negócio, senta com os caras e fala, como é que nós vamos fazer para a gente continuar no jogo? Beleza, vamos cortar as asinhas desse cara. Isso é barreira de entrada, isso o Porter ensinava no Vantagem Competitiva lá atrás. Né? Os bancos não vão entrar num negócio desses, por quê? Porque para você mudar um sistema legado inteiro lá na Cidade de Deus, imagina o trampo que é. Uhum. Eles não podem dar um passo desses e errar. Eu acho que o Bradesco está adiantado, porque eu tenho contato com muita gente lá dentro, a gente vê as coisas. Eles têm uma visão muito clara do que eles querem caminhar, eles estão aplicando blockchain em pequenos processos. Né? Existe uma imbecilidade do mercado, né, de que quando se fala que blockchain é moeda de sequestro, essas bobeiras todas, as exchange e os caras que se acham descoladinhos da comunidade blockchain ficam caçando os piramideiros, né, os esquemas Ponzi, essas coisas, e eles acham que eles são o máximo quando eles acham uma empresa que está enganando o investidor. São todos idiotas, porque eles só estão sujando o nome do blockchain, e hoje é muito melhor o banco usar o blockchain e não contar para ninguém que está usando, do que virar e lançar um produto com segurança blockchain. Aí ele vai perder cliente. Sim, sim. Já tive essa briga com donos de exchange, falei, gente, vocês deviam parar de falar em piramideiro e começar a falar quem são as exchanges sérias, o que é uma exchange séria, fazer uma cartilha para o investidor, fazer um ranking dos caras que têm o melhor compliance, quem são as empresas. Sabe o que os caras falam? Eu não vou ficar arrumando cliente para os outros. Eu vou ficar apontando todo mundo que é pirâmide e, às vezes, aponto um que não é para tirar o cara do mercado. Eu falei, você não consegue perceber que isso afeta o teu modelo de negócio, né? Não, isso eu estou indo bem. Então tá bom, o dia que o Bradesco lançar o stablecoin dele, eu rezo para que isso chegue rápido, né? Sim. Porque eu tenho conta no Bradesco e usaria um stablecoin do Bradesco fácil no meu negócio, esses caras vão ficar olhando. Né? Os grandes players vão chegar e vão tomar esse mercado. Então, eu acho que tem ainda uma naiveness nesse negócio de achar que os bancos não vão, ou que esse ou aquele não funcionou porque um cara não deu certo. É um outsider, o cara criou uma moeda, olha, vamos fazer as transações internacionais. A turma fez, aprendeu, falou, beleza, agora vamos fazer o nosso. Você Eu que sou menos conhecedor dessas coisas, já vi isso acontecer em indústria de bem de consumo, indústria de serviços. Cara, é aquele livro Shogun, né, conta uma história desse tamanho para dizer o quê? Os japoneses, toda vez que aprendiam a construir o navio com o holandês, queimava o navio do cara e ele ia fazer de novo até que os caras roubaram a tecnologia de construir navio. É mais ou menos isso. Não, vamos fazer. Deixa eu botar um cara meu com você aí. Claro. Aí o cara aprende, bom, vamos fazer o nosso, tira o cara e acabou, né? Um bobo a menos. E a corporação vai seguir, né? E vai ser bem sucedida, e vai conseguir fazer. Não vai, a inovação não vai fazer assim. Ela vai ser um processo gradual, porque as pessoas não estão preparadas para o que o blockchain permite elas fazerem. Não tem jeito. Outro ponto também muito importante daquilo que você está colocando, na realidade, de um lado, os grandes investidores no mundo, né, já perceberam que não era realmente um processo seguro, né, de investimento para alguma coisa como o Bitcoin, por exemplo. O caso específico do Warren Buffett, né, um dos maiores investidores em ativos aí que tem no mercado e conseguiu gerar bilhões e bilhões e bilhões e praticamente doando tudo aquilo que ele tem e repondo sempre
dentro de uma característica de investimento baseado em fundamentos, né? Outro que também teve uma incursão pelo mercado de Bitcoin falou assim, gente, eu perdi 50 milhões de dólares, estou fora, né? Que foi o famoso Masayoshi Son, né? Na realidade, você quando tem uma moeda que tem essa variação, essa flutuação tão grande, você não fica muito estável, né? Você quer saber como é que está a moeda naquele momento seguinte. Isso não é um bom caminho. Recentemente, essa queda grande que teve no Bitcoin e nas demais moedas, um dos fatores que foi citado foi de que houve lá uma duplicação de uma certificação via mineradora, alguma coisa assim, e aquilo gerou um pouco de estresse no mercado. Na realidade, deveria ser uma coisa muito automática, que você confirma ou não confirma o bloco e a vida segue. Por outro lado, a quantidade de moedas que apareceram nessas 2.000 criptomoedas que você citou também gerou uma estabilidade enorme, porque aquilo não tem muita substância, não tem respaldo, não tem negócio por trás, é uma especulação pura. Então, tem que se tomar muito cuidado, né? Mas aí, olhando para a parte que eu sei que o BRI Brasil, você particularmente defende, que é você formar realmente negócios legítimos, que contam com a colaboração de várias pessoas participando e todo mundo tem a sua contribuição, né, para poder estabelecer um negócio, seja ele qual for, que isso seja feito com distribuição equânime dos resultados. E aí, naturalmente, a própria moeda que você cria, ela está sendo criada, ou seja lá qual for a moeda que você adotar, para beneficiar a comunidade e o resultado daquilo que você está criando. Tem algum caso específico brasileiro e algum caso específico internacional que você fala assim, esse aqui é uma das melhores criações coletivas no mercado mundial, e esse aqui é um caso brasileiro que vale a pena observar porque deu tudo certo. O que você diria? Olha, tem alguns casos. Aqui no Brasil tem a Tainá, ela tinha moeda, agora eu não sei como é que está o nome do projeto dela, ela captou um dinheiro para financiar a agricultura familiar, essas coisas. Mas é assim, né? Quando você fala em cripto, né, todo mundo vem com essa briga do é uma moeda sem lastro. Né? E eu falo, nenhuma moeda nunca teve lastro. Né? O Yuval Harari fala isso no Sapiens, acho que é o capítulo 16. Ele fala toda moeda é baseada na crença social que ela tem um valor. Né? Pode ser um disco de pedra na Indonésia, pode ser um quilo de sal em Roma, né? Ou pode ser uma barra de ouro. Né? Então, a cripto ela está lastreada no modelo de negócio. Né? Então, a tua fala, não tem laço. Claro que ela tem um modelo de negócio por trás. Então, os casos que você vê que tem dado certo, geralmente existe um pequeno modelo de negócio por trás, ainda é antigo. Né? Então, a Tainá, ela estava envolvida com entidades internacionais, ela conseguiu chegar num nível de projeção internacional, acho que chegou até o Obama, e ela captou um dinheiro significativo dessas organizações que gostam de investir nessas coisas, mas ela criou um negócio de emprestar a juros baixos. Né? Emprestar juros é um modelo de negócio um tanto antigo, né? Você há de convir comigo, né? Aqui não tem nada de novo. Mas eu tenho visto experimentos nessa linha que a gente está fazendo aqui no Brasil, de se usar o blockchain para financiamento de pequenos empreendimentos. E aí depende. Tem gente que quer criar uma moeda, tem gente como o nosso caso, que eu não quero criar moeda nenhuma, eu quero usar uma stablecoin, pode até ser uma stablecoin que já existe, porque eu só quero alimentar o fluxo financeiro. Ainda não lancei nenhum security token para definir participações. As participações são feitas muito na prova de trabalho, né? E você ter uma participação acionária é a prova de participação, é um outro conceito dentro do blockchain. Mas eu tenho visto nessa linha de organizações autônomas, né? Muita gente experimentando. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte: o blockchain, os criptoativos, como dinheiro programável, né? Como ativo programado, ele é muito melhor para se tratar em pequenos projetos do que você partir para grandes corporações. Mas você virar e falar, vou substituir
todo o sistema de governança de uma SA por tokens, isso é balela. Isso é você querer sair bonito na capa da Exame, ou seja lá que revista de negócio você vai dar. Porque você vai pegar um sistema que já está funcionando, que já tem um formato, e vai substituir ele por uma coisa que não está comprovada. Entendi. E que demanda um grau de crença nessa tecnologia que o investidor acima de 25 anos não tem. Agora, se nós estamos falando, pensa assim, com essas novas tecnologias que falam da fábrica distribuída, né? De você levar a produção 4.0 para as pontas, né? Já se estima que em 2030, 90% de todo o bem de consumo que você compra no supermercado vai estar sendo produzido a menos de 10 milhas do ponto de venda. Entendi. Então, a era da grande fábrica centralizada que despacha por o máximo de localidades possíveis vai virar pequenas instalações que alimentam só aquela pequena comunidade. Então, vai ser como se a Procter & Gamble tem lá as fórmulas dela e um cara que tem uma fabriquinha certificada, toda vez que ele produz 1 litro de sabão em pó, 1 litro de sabão líquido, ele remunera a Procter & Gamble a partir das vendas dele, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Você vai conseguir financiar esses lugares. Você vai financiar cabeleireiro de bairro, você vai financiar carrinho de pipoca, você vai financiar o pequeno negócio da favela, ou da comunidade, ou do bairro. As pessoas, os stakeholders vão financiar aquele negócio para ter aquilo dentro da sua área. Você nunca viu aqueles movimentos? Olha, abre um Burger King na minha cidade, né? Nós queremos um supermercado assim de tal marca. Meu, você quer? Faz o seguinte, junta o dinheiro da tua comunidade, a gente entrega o capital intelectual e vocês operam o negócio. Você vai fazer a franquia auto-organizada. A gente está discutindo um conceito da franquia sem franqueador. Sim. Então, um conjunto de empresários se junta por meio de instrumentos de governança e de distribuição de receita baseados em blockchain. Eles são donos da marca, do capital intelectual, da comunicação e de tudo, sem ter um centralizador que está explorando eles. Porque a pandemia revelou o pior da franquia, né? Os caras com as lojas tudo fechado e os franqueadores se recusando a interromper a cobrança de royalties fixos. Mas muitas franquias perderam franqueados por causa disso. Mas eu vou dizer para você que você citou um dos pontos que são talvez que seja talvez o ponto mais nevrálgico que nós temos na economia brasileira, talvez na economia mundial também, né? Que é o interesse e importância, a forma como você trata os pequenos negócios. Porque isso já é um mantra, né? Todo mundo sabe que 95% das empresas são empresas de pequeno porte. São empresas que geram 50% dos empregos. São empresas que geram geralmente entre 25% e 30% do PIB. E tudo que você tem no mercado para poder favorecer o financiamento dessas empresas é muito, muito, muito caótico. Você não tem sistemas que dão a garantia, seguro garantia, por exemplo, para que as instituições financeiras, as fintechs e tudo mais pudessem realmente dar empréstimo para essas empresas e naturalmente permitir que ela cresça. É o caso do setor imobiliário, até vou citar um caso aqui que nós estamos infelizmente já chegando ao final da nossa entrevista, é uma pena, mas certamente vamos voltar a falar sobre isso. Eu queria citar o caso imobiliário pelo seguinte: a gente acompanha 70% do mercado imobiliário no Brasil é movimentado por empresas que fazem, são as incorporadoras ou construtoras de médio porte, que fazem 2 ou 3 projetos de 20, 30 milhões de reais por ano. Essas empresas não têm sistema de financiamento no mercado. Pasmem você. Eu vou te dar um número pior. Então, eu vou te dar um número pior. Tá? Eu queria só fazer a pergunta completa para depois você me responder. E aí eu vou pedir também para você comentar sobre... Nós falamos aqui das diferenças, né? Porque você quer que a coisa funcione com processos alinhados, você quer que haja colaboração,
tem um aspecto cultural importante por trás. Então, um dos pontos que a gente imagina, que eu acho que ainda não tem nenhuma experiência no mundo, é você pegar um empreendimento imobiliário e separar isso aqui em vários, como é que se diz, criptomoedas, que você possa ter aquele empreendimento para quem investiu $1.000, ou $10.000, ou $50.000, evidentemente aquilo lá está totalmente tokenizado, se a gente puder chamar assim, mas isso ainda não existe nada que a gente conheça funcionando no mundo. Número 1. Número 2, se eu tenho empresas qualificadas que estão no mercado e estão precisando de dinheiro para poder fazer o empreendimento imobiliário, você tem todo mundo querendo financiar o consumidor. Mas você não tem ninguém que financia para fazer o produto. Ora, se você não tem o produto, você não tem o consumidor. Então, eu queria que você comentasse esse ponto e abordasse esse tema. E, ao mesmo tempo, ao final, se você puder, por favor, Carl, porque a gente vê assim, o desafio é tecnologia, de um lado, que você conhece bem. O outro desafio é empreendedorismo, que nós não temos assim uma qualificação tão boa aqui e as ideias são sempre aquilo que já existe no mercado. E aí você tem que trabalhar com inovação. E a terceira parte é você criar um sistema legal, né, que consiga entender tudo isso e simplifique os contratos, porque no final, quando você coloca em blockchain, você fala do smart contracts, mas se você colocar o que você tem, não é nada smart e não é nada contract. Então, por favor, a palavra é sua e nós vamos encerrando com essa sua exposição. Tá. Vamos falar um pouco de mercado imobiliário, só um pouquinho. Você falou 70% do mercado. Não, não é 70%. É uns 40%. Por quê? Porque tem 50% de mercado imobiliário que a gente não atinge. Tá. As comunidades do mundo, né, comunidades, estamos falando favela, palafita, qualquer área, né, eu trabalhei com engenharia durante uma época e você tem áreas na cidade de São Paulo que é totalmente urbanizada, mas se você pegar no mapa da prefeitura é um espaço em branco. Sim. Não é reconhecido pela prefeitura como sendo área urbanizada. Então, as pessoas não têm acesso a serviço público, não têm acesso a apoio da prefeitura. Por quê? Porque aquilo não existe. Invadiram, tomaram, estão vivendo lá e o poder público faz assim. Essa gente não existe. Porque eu não tenho registro disso. Mas esses caras compram e vendem esses imóveis isso é assim no mundo inteiro. Tem um economista que é considerado hoje o economista da era digital, o cara mais inovador nessa era, que chama Hernández Soto, é um peruano, que ele diz o seguinte: nas mãos dessas comunidades, você tem hoje em patrimônio imobiliário algo em torno de 90 trilhões de dólares, que poderiam ser incluídos no mercado para servir de garantia de empréstimo, para servir de gerador de prosperidade dessas pessoas. Quando você pega, então, aí, essa mentalidade que nós estamos falando, de você criar títulos mobiliários de investimento para a comunidade, moedas comunitárias, né? Você tem instrumentos de governança fora do poder público, né? Você pode criar um ecossistema de registro e posse e transação dessas propriedades à margem do Estado. Ok. E servir de lastro para operações financeiras dentro daquela comunidade. Ou seja, eu quero abrir um bar na favela. Eu chego lá, capto o dinheiro da turma que vai querer estar usando aquele bar. A propriedade está garantida no blockchain. Onde está esse blockchain? Está aí. Mas os cartórios que não registraram? Nunca vêm aqui, nunca fazem nada, a polícia não vem, o serviço público não vem, eu vou tomar conta da minha vida. Eu vou financiar a expansão daquela comunidade, a melhoria daquela comunidade com o dinheiro que está ali dentro daquela comunidade. E a minha briga muito grande, principalmente com ambos lados do espectro político, é que nós tivemos governos de todos os tipos, desde o fim do governo militar até agora, e o BNDES é usado para criar as campeãs nacionais, para financiar grandes projetos, para financiar gente que não precisa de financiamento, em vez de ser usado para financiar o pequeno comerciante. Tem o cartão BNDES que faz isso, isso e aquilo. Não, mas Quem vai te dar esse cartão?
né? Tenta fazer alguma coisa, né? A legislação toda é contra. A legislação toda vai contra o cara que quer fazer isso. Mas hoje existe um sistema que pode se criar o BNDES da comunidade. Sim. A comunidade quer que tenha um salão de cabeleireiro, ela se mobiliza. A comunidade quer que tenha uma fintech, ela se mobiliza. Agora, fintech, pelo sistema, né, que a gente tem hoje de análise e concepção de uma startup, fintech de sucesso vai para a Faria Lima, não vai para o Morro do Cantagalo, não vai para o Jardim Ângela. Então, mas aí eu não... é super importante, Cal, que você dê para nós, assim, nesse fechamento, o que você sugeriria, digamos assim, o que a gente tem que se preparar no a minha aspecto... sugestão é, senhores advogados, parem de fazer curso só para advogado. Okay. Para de falar em regulamentação, porque não sabem o que regulamentar e vai para a rua ver o que é necessário. Comece a discutir novos modelos de contrato social, melhorar a forma de você criar uma SCP ou criar um empreendimento em rede, que hoje a gente não consegue fazer isso e não consegue formalizar distribuição de receita por falta de instrumento jurídico, né? Senhores economistas, desenvolvam um sistema para que a comunidade tenha segurança para botar dinheiro naquele empreendimento da comunidade. Ok. Os cientistas sociais, para de falar em excluído. Começa a olhar que a periferia tem o jogo da periferia, o centro tem o jogo do centro. Não tenta incluir esse cara aqui, tenta desenvolver um negócio dessa turma aqui para esses caras virem consumir aqui. Perfeito. Então, vamos criar negócio. É o seguinte, não é microcervejaria na Faria Lima, né, no Leblon. Vamos fazer microcervejaria para servir o pessoal da favela. Eu fui uma vez numa feijoada no Capão Redondo. Não vou fazer nenhum tipo de comentário, porque tudo é mal interpretado, mas a gente teve que pedir para o traficante local para entrar lá. Eu cheguei lá e falei, quanto é a cerveja? O cara falou, a Heineken é 7. Aliás, é 6. E tinha lá os 600 ml da Heineken. E a cerveja local é 7. E aí tinha garrafa da Heineken, garrafa da Baden-Baden, garrafa da Brahma. Você via que foi tudo vazado no casco que ele tinha ali. Quando você está num lugar desse, você consome a cerveja local. Interessa. Sim. Peguei e pedi. Era ótima. Melito, era perfeita. Uma das melhores cervejas que eu tomei. E eu sou tomador de Heineken. E aí eu virei e falei, bom, para eu sair vivo daqui, cerveja para todo mundo. Comprei o que tinha no freezer e distribuí para a galera lá. Mas é um exemplo que você pode produzir cosméticos, você pode produzir material de limpeza, você pode produzir cerveja para aquela pequena comunidade. Sinto muito o problema, mas não é dar dinheiro para a Ambev, tem que dar dinheiro para o pequenininho. Tem que criar sistemas para o pequenininho. Né? Os advogados têm que estar criando contrato social que o cara entra na internet, já junta a turma da comunidade dele ali e já sai com um smart contract, que não é nem smart nem contract, mas é um executável que vai fazer a distribuição da grana, com a moeda local, com o produto local distribuído localmente. Esse cara precisa vender, sei lá, 500 garrafas de cerveja por mês. É muito melhor do que você investir numa fábrica que tem que produzir 1 milhão de hectolitros por mês para ser justificável. Nós temos que distribuir o dinheiro. A pandemia mostrou que a gente não pode centralizar. Tudo foi feito para proteger o grande negócio. O pequeno cara que tem uma portinha que estava vendendo hambúrguer, que morra. Eu nunca vi um negócio desse. Em vez da gente proteger esses caras, nós estamos largando essa gente por conta própria. O blockchain permite que a gente olhe para eles por um custo que o governo e as empresas jamais teriam. Então, a minha dica é essa, né? Vamos começar a olhar para o pequeno, que eles são o futuro. E hoje é possível fazer isso com o mesmo grau de segurança que faria para o grande. Cal, eu quero super agradecer. Eu queria comentar aqui que eu fiquei muito contente, mas muito feliz. Porque, assim, além de trazer informações a respeito de blockchain, Bitcoin, toda essa parte tecnológica que você trouxe um aspecto pragmático que me agrada bastante. Nós buscamos muito isso, né? E economia criativa, dentro do Web TV, do Visão Web TV, adora trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque, gente, esse é o tipo da coisa que você fala assim, se você fala tecnologia,
as pessoas vão ouvir tecnologia. De você, nós ouvimos tecnologia, parte social, como montar o negócio, etc. Foi sensacional. Eu tenho olhado muito grupos no Facebook, identificado ecossistemas econômicos, né? A gente tem uma plataforma chamada kairosdao.me, onde a gente vai começar a organizar ecossistemas, né? Eu estou começando agora com cosméticos, né? Estou com até uma estrutura toda de produção de cosmético personalizada que a gente está entrando para cooperar o espaço junto com o cara que montou aquilo. E estamos querendo trazer gente que produz hoje artesanalmente, sem nenhum tipo de certificação da Anvisa, nada, para usar essa instalação com suporte nosso para fazer sua produção e vender localmente. Mas eu já tenho uma solução. A solução é você voltar para fazer uma nova apresentação conosco aqui, porque foi espetacular. Assim que tiver pronto, assim que tiver tudo pronto, a gente traz. Vai voltar para contar essa história aqui para os nossos internautas aqui do Visão Web TV, do Economia Criativa. Estou super feliz. Obrigadíssimo, Carl. Eu que agradeço pelo espaço. Parabéns e continuamos aí nossa luta, né, para colocar de pé os pequenos negócios aqui no Brasil. Muito obrigado. Bora lá. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Vou gravar.